Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Marzola e eu vou fazer aqui uma rápida introdução para vocês da nossa plataforma, para vocês aproveitarem ela um pouquinho melhor. Então, na nossa página principal, vocês podem clicar nesse botão de instalar para baixar o nosso aplicativo no celular de vocês. Pode ser tanto no sistema Android como quem tem iPhone, ele vai ter as instruções bem certinhos, é bem simples de fazer essa instalação. Depois disso, vocês vão entrar aqui por esse botão entrar, vão usar o e-mail que foi cadastrado com a sua senha. Caso tenham esquecido a senha, dá para gerar a senha nova aqui, ela vai para o e-mail de vocês. E aqui nós vamos ter, né, nosso aplicativo de fato, né? Ele vai mudar um pouquinho ali se vocês estiverem no celular, mas as funções são semelhantes. Então, primeiro, aqui em Neuroflix, nós vamos ter todas as gravações de aulas que nós já tivemos ao longo do semestre. Elas vão estar separadas por pastas. Por exemplo, eu recomendo sempre que vocês comecem por essa pasta aqui de Fundamentos de Neurociência. Eu vou dar uma dica aqui também para vocês. Quando vocês clicarem na aula, às vezes vai demorar um pouquinho para carregar, dependendo da internet. Se vocês Olá, clicarem tudo em tela bem? Eu cheia, sou a ele professora abre mais Patrícia rapidamente. Marzola E e essa, depois gente, que é uma aula vocês muito. eh, assistirem a aula, vocês vão ver ali a opção de baixar o certificado, e esse certificado vai estar aqui junto com todos os certificados de aulas que vocês assistirem, tanto das aulas ao vivo como das aulas gravadas. Aqui em biblioteca, nós vamos ter também separados por pastas os nossos e-books e também alguns mapas mentais que são muito úteis aqui para organizar os conceitos. As nossas apostilas, né, os nossos e-books, eles são interativos, eles estão divididos em capítulos bem curtinhos e intercalados ali com alguns quizzes para ser um pouquinho mais dinâmica essa leitura. Mas, além dessas apostilas, nós temos aqui alguns artigos que são interessantes de diversas áreas, e se vocês tiverem algum artigo que tenham interesse, alguma temática específica, também pode me mandar que eu vou acrescentando aqui. Nós temos aqui alguns livros diversos da área da neurociência e nós temos aqui os livros clássicos da neuro, que são os que nós usamos principalmente para as nossas aulas. Então, o Beer, esse primeiro livro aqui, é o livro que eu recomendo que vocês estudem quando estão começando na área da neurociências. Esse segundo livro aqui, do Candel, ele já é um pouquinho mais complicado. Eu costumo indicar que vocês comecem pelo Beer e depois, se precisar aprofundar algum conceito ali, daí sim vocês usam o Candel. Ele é uma linguagem um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais denso, mas também extremamente útil para aprofundamento. E para a parte de anatomia, eu gosto muito desses outros 2 livros aqui, o Neuroanatomia do Machado e do Snell. Eu vou estar usando, então, principalmente esses 4 materiais nas nossas aulas, além de alguns artigos ali para trazer atualizações, certo? Temos aqui no NeuroQuiz um quiz primeiro geral, de centenas de questões ali que nós temos de áreas diversas da neurociência. O modo desafio é muito parecido, né? São as mesmas questões, mas com o tempo ali para dar um pouquinho mais de emoção. Mas aqui embaixo nós vamos ter quizzes temáticos. Então, cada aula também vai ter o seu quiz temático. Por exemplo, se a gente estudou a organização do sistema nervoso, vocês podem vir aqui e treinar especificamente esses conceitos estudados. Então, nós temos ali uma porção desses quizzes temáticos, sempre vinculados aos conceitos que a gente estudou na aula. Esses quizzes aqui, gente, eles são bem teóricos. Mas nós temos quizzes que são voltados para estudar a neuroanatomia, eles estão aqui nessa outra pasta de neuroanatomia. Então, aqui é literalmente para estudando, relembrando, memorizando, principalmente as estruturas. Cada vez que vocês responderem um desse quiz, vocês vão ganhar um pontinho que a gente chama de XPs. E nós temos uma competição aqui no nosso grupo que quem recebe mais XPs, mais desses pontos, ao longo do mês, vai ganhar um presentinho em casa. Vocês podem conferir a posição de vocês nesse ranking aqui. Então, aqui, por exemplo, nesse mês, a Suzy foi a nossa vencedora e ela vai ganhar um presentinho em casa. Cada dia primeiro a gente renova essa contagem, então é uma forma de estimular vocês também a estudarem, a reforçarem os conceitos que a gente viu, certo? Então, nós temos
além os quizzes de neuroanatomia, e aqui nós temos uma trilha de aprendizado. Caso você tenha perdido alguma aula e não saiba por onde começar, aqui na trilha do aprendizado ela também vai estar separada por temáticas e ela vai mostrando passo a passo, né? Então ela diz: olha, primeiro você vai ler esse material, depois você responde esse quiz, você vai para um outro vídeo, e ela vai fazendo isso de uma forma lógica. Vocês podem, inclusive, ir completando aqui, dizendo que já fizeram essa atividade. Temos então a nossa trilha do aprendizado. Aqui no Neurodesafio, na verdade, esses aqui são joguinhos e os alunos costumam usar brincando mesmo, mas eles são feitos com base em instrumentos psicológicos que a gente usa inclusive na pesquisa e na clínica para trabalhar algumas habilidades específicas, como por exemplo, a memória de trabalho, questão de atenção, controle inibitório. Eles vão aumentando ali a dificuldade, é bem legal, acaba sendo até um pouquinho viciante às vezes. Aqui em simuladores, nós temos uma porção de de simuladores que eu utilizo em sala de aula. Eu crio eles para explicar melhor alguns conceitos para vocês, mas vocês também têm a liberdade de ficar explorando eles aqui, entendendo. Tem como diminuir a velocidade, um pouquinho mais lento, e entendendo aqui o que está acontecendo em cada uma dessas etapas. Temos a linha do tempo, falando um pouquinho da história da neurociência, neurosmitos. Aqui em Neurodicas, vamos ter dicas de livros, de filmes, trazendo até uma resenha ali, das principais conclusões, tanto de erros como acertos desses filmes. Em Neurolab, nós temos aqui uma curadoria de sites que são bem relevantes para estudar neurociência, principalmente a parte de anatomia e de histologia. Por exemplo, aqui vocês estão vendo, ele só demora às vezes um pouquinho para carregar, mas nós temos lâminas reais aqui que são visualizadas em microscópio. Então, eles foram lá e tiraram uma foto do microscópio. Vocês podem ampliar e ele demora um pouquinho para carregar, mas vocês estão vendo o que vocês estariam visualizando num microscópio. Por exemplo, essa aqui é a região do córtex, então vocês estão vendo ali a característica desses neurônios. A gente também vai usando isso em sala de aula. Temos um glossário junto com flashcards, principalmente para quem não é da área da saúde, da área biológica. Então, às vezes, tem conceitos que são um pouquinho difíceis. Vocês podem ir se familiarizando aqui. Eles estão, então, separados por temáticas. Por exemplo, a gente fala muito de homeostase, né? O que que é isso? Então, ele vai trazendo essas definições de conceitos que são bem relevantes para a gente estudar neurociências. Mesma coisa aqui no flashcards, ele vai mais brincando com essas palavras ali do glossário para tentar memorizar. No preparatório pré-concurso, nós temos aqui algumas orientações, nós temos alguns materiais explicando como é que é uma pós-graduação em neurociência, qual que é a diferença do mestrado, doutorado ou uma especialização. Temos modelinho de carta para enviar para orientador, no caso ali de uma tentativa de mestrado ou doutorado, modelinhos de carta de intenção, e temos aqui simulados voltados para prova de mestrado. Então, aqui no caso, por exemplo, a gente vai adaptando, né, conforme a necessidade dos nossos alunos, mas agora nós estamos com uma turma de alunos que quer prestar prova aqui no PPG Neuro da UFSC. Então, nesse simulado aqui, ele é baseado no edital e ele envolve tanto questões abertas como questões fechadas de assinalar, e ele vai trazendo um feedback para cada uma dessas respostas. Temos o Clube do Livro, que é um clube aberto, em que a gente faz uma leitura trimestral de um livro da área de neurociência. A gente vai discutindo ali no WhatsApp os principais achados desse livro também. E aqui em aulas ao vivo, nós temos a programação do semestre, né, as aulas que nós vamos ter, que estão separadas pelo nível básico, né, o nível introdutório e o nível intermediário. Temos aqui o link das aulas, né, então vocês podem clicar aqui, mas eu também sempre vou enviar lá no grupo de WhatsApp esse link para facilitar para vocês. Na minha conta, vocês vão ter ali informações pessoais de vocês, vão ter informações em relação a pagamento.
Então, qualquer dúvida, qualquer problema no uso da plataforma, fiquem à vontade para entrar em contato comigo e espero que vocês aproveitem bastante esses materiais.